Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos hoje aqui para mais uma aula de História. E na aula de História de hoje, a gente vai complementar a aula passada que a gente falou sobre períodos da história. Hoje a gente vai falar de um assunto diferente, que é uma outra forma de medir o tempo, né? Então agora a gente vai falar de instrumentos para medir o tempo. O que seriam os instrumentos para medir o tempo? A história, ela já tem várias formas de medir. Então, a gente tem os períodos da história que a gente falou, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Contemporânea. A gente falou também sobre os formatos da história, né? Outras formas de se construir a história. E hoje a gente vai falar de como medir o tempo. Como que surgiu essa forma de medir o tempo da história? Por quê? Qual a necessidade? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Instrumentos para medir o tempo. De onde surgiu a necessidade de controlar e medir o tempo? Por que é necessário saber que horas são? Por que é necessário saber quantos dias tem o ano ou quantos dias tem a semana? Será que sempre foi assim? Será que nós sempre usamos, né? A humanidade sempre usou calendário, sempre teve relógio. Como que é isso? Você imagina, você consegue imaginar outras situações de medir o tempo e quais são as necessidades de se medir o tempo? É isso que a gente vai falar na aula de hoje. As medidas de tempo surgiram para atender às necessidades do ser humano. Como assim? Vou dar exemplos de instrumentos utilizados para contar o tempo no decorrer da história. O que acontece? Antigamente, as pessoas não tinham como medir o tempo e eles precisavam saber se era de tarde, se era parte da manhã, se era à noite. E aí eles começaram a desenvolver equipamentos que ajudassem a medir esse tempo com uma maior precisão, porque se você olhar para o sol, você sabe que está dia, você olha, se tem a lua, está noite, mas e durante o dia? Quanto tempo se passava? Como que era dividido esse período? Então a gente teve também aí, olha, o relógio de sol que foi criado, a clepsidra, que é um relógio de água, a gente tem a ampulheta, a gente tem também o relógio de pêndulo, e são evoluções, né? O relógio de vela, e também o relógio de bolso, e depois um grande avanço que são os relógios atômicos. O que acontece? Nessa evolução desse processo de criar um equipamento para medir o tempo, várias tentativas, vários instrumentos foram criados e dentre esses instrumentos eles foram evoluindo. Por exemplo, hoje a gente conhece o relógio. Mas será que o relógio de hoje é o mesmo relógio de antigamente? É a mesma forma de medir o tempo de antigamente? E aí a gente vai falar um pouquinho então de cada um deles para você entender como foi essa evolução e quão importante foi o estudo, a observação, para que a gente pudesse chegar no relógio atual. Hoje é muito simples, né, pessoal? Hoje a gente tem aí, às vezes, um relógio no braço, hoje em dia a gente tem um relógio no celular, mas esse aí é um exemplo de relógio de sol. Como assim, professora, relógio de sol? Como funciona esse relógio? Ele foi um relógio que surgiu provavelmente, né, em média, aí, 1.500 anos antes de Cristo. Pela posição, ele é marcado pela posição do Sol. Então, se vocês observarem a imagem, ele é, na verdade, uma lâmina, às vezes pode ser até um desenho mesmo, no próprio chão, quando não tinha ainda essa lâmina, e ele tem algumas marcações. À medida que o Sol vai caminhando, né, pelo céu ali, que a gente vê o caminho do Sol, ele vai marcando, fazendo uma sombra, olha a sombra lá na imagem, marcando ali o tempo. Antes de surgir o relógio do tempo, olha lá, a sombra projetada como ponteiro. Então, a gente tem um marco ali, aquela peça no centro da imagem, e a sombra que essa imagem faz é que determina a passagem do tempo. Aí vocês podem ver que esse aí já é um relógio de sol bem evoluído.
No início, eles começaram a marcar o tempo até com uma vareta mesmo, fincada no solo, e aí essa vareta ia fazendo uma sombra e eles iam marcando ali quanto tempo levava para findar o dia, para finalizar o dia, e aí eles começaram a surgir alguns problemas. Bem, o relógio de sol só funcionava quando tivesse sol. E para medir o período da noite, como que se fazia? Então, alguns questionamentos começaram a surgir em relação à medida do tempo. Então, nem todos os instrumentos foram eficazes, foram bons para todas as partes do dia ou para medir a passagem de tempos mais longos, por exemplo, semana, meses, anos. Então, precisava ainda de uma evolução. E aí, olha só, ele começou também a evoluir. A gente tem aí, ó, que é importante para saber época de plantio e de colheita. Então, eles começavam a medir o tempo, a importância nessa época de se medir o tempo era justamente para isso. Eles precisavam entender os bons períodos para o plantio e os bons períodos para a colheita, né? Então, a medida do tempo, ela foi muito importante aí também para a agricultura. A gente sabe que ajuda muito você saber a data correta para plantar, a época boa. Então, ajuda muito essa contagem do tempo. Depois veio a clepsidra ou relógio de água. Esse relógio também foi uma engenhoca construída e evoluiu também, viu? No primeiro momento, ela não era só dessa forma, não. Com o tempo, ela foi evoluindo. Ela nada mais é do que um recipiente com marcações. Você pode ver lá, ó, que tem as marcações e a água vai gotejando ali. À medida que ela vai gotejando, ela vai deixando as marcas naquelas linhas e aí você consegue saber quanto tempo se passou, né? Então, era um relógio que dependia, aquela água precisava ser completada no final daquele período, que geralmente duravam 12 horas, ou eles faziam marcações específicas, então acabou aquele período, era preciso encher novamente para começar a marcar outra vez o tempo. Então, eram de curto prazo, olha, era pequenininho, você conseguia marcar às vezes 12 horas só, ou às vezes um período menor, né? Então precisava encher aquele relógio, encher aquela água, completar para que ela começasse novamente a marcar o tempo. E aí, ó, foi 1400 anos antes de Cristo, esse relógio é movido à água, né? O principal, o que move esse relógio é a água e funciona através da gravidade. A partir do momento que a água vai abaixando, né? Que essa água vai abaixando, ele vai marcando níveis diferentes e marcando os horários. Ele foi muito usado, mas ele não evoluiu muito porque ele dava muito trabalho. Precisava ficar completando essa água o tempo todo. Então, às vezes, se você não completasse a água no momento certo, você perdia alguns momentos daquela contagem de tempo. Então, não foi um relógio que foi muito para frente, mas ele foi usado e foi criado para ajudar nessa medida do tempo. Olha lá também, trata-se de um dispositivo movido a água que funciona com o auxílio da força da gravidade. Então, se vocês olharem as imagens aí de cima, vocês vão perceber que tiveram vários modelos, né? Não foi só uma invenção e só ela que deu certo, não. Eles foram tentando evoluir, melhorar. No princípio, eram relógios mais rústicos, que a gente fala, eles não eram bem evoluídos, bem pensados. Foram feitas várias tentativas, vários estudos sobre ele para poder chegar num equipamento que desse para ser usado. Mas não foi assim tão usado porque ele não era muito favorável para medir o tempo. Então vieram as ampulhetas ou relógio de areia. Então a gente usou o sol, a gente usou a água e agora a gente está usando a areia. A ampulheta, ela é aí, ó, do século 8, por aí, mais ou menos, né? E aí, o que que ela é? Ela é usada, o uso dela de areia, vocês vão entender um pouquinho aqui. Funciona também através da gravidade. O que que acontece? A gente tem dois potinhos, né? Duas áreas ali, dois lugares, onde fica um pouquinho de areia em cima e com um buraquinho
que ela vai passando lentamente. A quantidade de areia que passa ali é sempre a mesma. Então, ela marca um determinado tempo, né? Essa ampulheta, você vira aquele potinho ali, ele começa a cair a areia, então ele tem um determinado tempo. Só que eles começaram a perceber que você precisava virar a ampulheta de novo, depois você virava novamente. E aí, para marcar um dia inteiro, precisava de uma ampulheta muito grande, né? Que demandava assim, muito material, era complicado, era difícil, mas a ampulheta foi muito usada. Na ampulheta, a contagem do tempo começa ao virar a areia da parte superior para a parte inferior. Então, olha lá, vocês estão vendo que o desenho aí ele tem uma partezinha de cima, uma areinha caindo e uma parte de baixo. Aí é que se mediu o tempo que essa areia levava para sair da parte de cima e cair na parte de baixo. Isso era a forma de contar o tempo nessa época. Com o passar do tempo, com a evolução, surgiram os primeiros relógios, que são chamados relógios de pêndulo. Isso é uma evolução muito grande. Os primeiros relógios, eles foram criados aí, em 1656, por volta dessa data, e até esse tempo eram usados sim as ampulhetas, os relógios de água, os relógios de sol, todos eles eram usados nessa época muito usados. Depois, com a chegada do relógio, o relógio era um instrumento muito grande, muito pesado, de um mecanismo muito difícil, engrenagens. E o relógio de pêndulo, ele foi o primeiro a ser desenvolvido. É um relógio que também não era muito simples, era um artefato que a gente fala, né? Que era muito caro, o custo era muito grande. Então, muitas pessoas ainda usavam aí a ampulheta, mesmo existindo o relógio de pêndulo, eles continuaram usando a ampulheta para medir o tempo, né? E ele utilizava pesos. Então, com o balanço desse peso, se contavam os segundos e os minutos, e assim ia passando o ponteiro do relógio e andando. E isso, o pêndulo, vocês já devem, hoje a gente não é muito comum de ver, já é utilizado como um artefato aí de alguns museus, a gente conhece vários relógios que foram muito famosos durante todo o processo da história, mas hoje eles não são muito usados, né? Porque o relógio hoje diminuiu muito de tamanho e ele tem uma história muito bacana com a evolução das guerras, com a evolução, com o surgimento das guerras, com a evolução da sociedade em si, o relógio foi tomando um outro formato. No princípio, os relógios não contavam minutos e segundos, eles contavam apenas horas. Depois, com a evolução, que eles começaram a surgir os ponteiros dos minutos. No princípio não tinha minutos, só tinha as horas. E aí, o funcionamento desse objeto se dá por meio do movimento do pêndulo e da regularidade das oscilações. Então, isso tem um nome, né? Esse pêndulo, ele é uma força que a gente fala, uma força da física, estudado, tá vendo? Por outras ciências e que ajudou muito no desenvolvimento da contagem do tempo. Então, ele foi um importante instrumento de início para a gente conseguir contar e medir o tempo com mais precisão, com mais certeza que aquele tempo estava correto. E a gente teve um interessante instrumento muito bacana de falar também, ele é bem rústico, bem antigo, é o relógio de vela. O relógio de vela, ele é muito interessante porque as pessoas pegavam uma vela e ela levava um determinado tempo para queimar toda. E eles faziam marcações dessas velas, olha lá. E aí, a partir das marcações, o tempo que ela levava para queimar, ela ia marcando o tempo, né, ali. Servia para marcar horas e produzir, além de marcar hora, produzir luz, né? Vocês estão vendo ali que na imagem tem um finquinho pendurado ali, um sininho? É até interessante como o homem é um bom inventor, como ele tem capacidade de produzir ferramentas para o seu próprio uso e para ajudar no dia a dia, né? Olha lá, eles colocaram a vela e em determinado momento, lá, em determinado tempo que a vela queimava, essa pecinha que estava encaixada nessa vela, ela caía e ela batia naquela peça de metal ali,
que estava onde a vela estava e ela servia como um despertador. Ela fazia um barulhinho ao cair ali, então ela era também um despertador. Então a gente sabe que o homem inventou, criou várias formas de medir o tempo, e aí o que acontece? Ele vai, na evolução, ele vai pegando o que mais dá certo, o que dá menos trabalho, o que é melhor para fazer, o que é mais prático, o que é mais preciso, o que dá mais certeza na contagem do tempo. E aí a gente tem também, olha aí, interessante, né? Compreendi uma vela normal, demarcada com uma escala de horário, né? Escala horária, escala que marcavam os horários, e surgiu também e servia também para iluminação. Então vocês podem ver vários modelos, né? Várias formas. É muito importante também lembrar que esses instrumentos podiam provocar, talvez, desastres, né? Às vezes uma vela que não tivesse bem colocada, uma vela que não tivesse uma forma segura onde ela estava, ela podia provocar alguns incêndios, isso também é muito perigoso, então tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer, o que a gente vai fabricar, tem que pensar muito bem nisso. E aí veio o tão famoso relógio de pulso, olha só, ele saiu de um tamanho imenso, né, que era um relógio de pêndulo, que você não podia carregar para onde você precisasse ir, você não tinha como levar esse relógio de pêndulo que era muito grande, geralmente eram relógios que eram enfeites das casas, né? Quem tinha um relógio em casa era muito rico e tal, era uma coisa bem nobre. E aí começaram a surgir os relógios de bolso, que eles eram relógios menores, eles precisavam de dar corda, né? As pessoas davam corda nesse relógio. A partir do momento que a corda ia acabando, o relógio ia ficando mais lento, e eles precisavam dar corda novamente, geralmente de 24 ou 12 horas, e virou também um instrumento de luxo. Os homens, principalmente da época, quando usavam relógio de bolso, ele era praticamente uma joia, né? Eles eram relógios muito como instrumento mesmo de decoração, instrumento os homens tinham, né, uma cordinha que ficava pendurada com esse relógio, então foi uma evolução muito grande. E aí você já tinha o tempo à mão, você já podia olhar ali a hora, saber quantas horas eram, o que você precisava fazer para se organizar, então foi um grande salto, né? Criado por volta de 1500, já falei, movido a corda, e era realmente um acessório de luxo. Para quem tinha um relógio desse aí, eram sempre as pessoas de classe média alta para conseguir, porque ainda assim era um instrumento muito desejado, né? E eles tiveram várias versões, né? Foi constituído basicamente de ferro com corda para dar corda, né, de 40 horas, e isso dependia do relógio, né, qual o tempo da corda que ele daria. Então, a gente tem até hoje aí também pessoas que ainda têm o relógio de bolso, mas esse relógio evoluiu. E aí veio o relógio atômico, hoje conhecido como o relógio mais preciso do mundo. O relógio atômico, ele foi criado em 1955 e ele é calculado através do tempo de reação dos átomos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é muito preciso, muito, muito preciso. Então ele não erra. Ele tem a divisão do tempo em escalas muito pequenininhas. Então, antes a gente tinha só noite e dia, né? Depois a gente começou a dividir o dia em algumas partes, através do relógio de sol. Depois a gente conseguiu dividir em horas, já melhorou. Depois vieram os segundos, depois os milésimos de segundo. E esse relógio atômico ele é extremamente preciso. Uma grande curiosidade, eles registram, olha aí, a frequência de radiação eletromagnética que um átomo emite. Então, é muito preciso, ele praticamente não erra, ele não registra tempos errados, né? Não precisos. E o que acontece? Hoje em dia,
a gente sabe que o mundo é movido por tempo, né? A gente fala, perder um minuto aí é muita coisa. Nos dias de hoje, sim. Como a gente tem essa contagem de tempo, a diferença aí de um minuto, por exemplo, pessoas que trabalham com bolsas de valores, com grandes investimentos, milésimos de segundo fazem toda a diferença no investimento deles. Então, por isso sim é preciso que o tempo seja muito, muito preciso, muito certo. E aí, e ainda há outros instrumentos para medir o tempo. Então, a gente tem o calendário mede o tempo a longo prazo, né? Semanas, meses, anos. A gente tem os cronômetros, que são importantes para medir tempos mais curtos, ou você quer medir um tempo onde começa, onde termina. Então, o cronômetro é uma excelente ferramenta, né? E para a atividade de hoje, eu vou pedir para que você faça o seguinte: qual instrumento você mais utiliza para medir o seu tempo? Responda em seu caderno e fale um pouco sobre ele. Por quê? Hoje, muitas pessoas não usam relógio mais. O relógio deixou de ser um instrumento aí necessário. Ele é mais agora um adereço, né? Uma coisa que a gente usa de enfeite. Muitas pessoas usam o celular. Outras pessoas usam outros equipamentos para medir o tempo. Então, qual você usa, que você utiliza mais no seu dia a dia? Você vai escrever para mim no caderno e vai falar um pouco sobre ele. Vai falar um pouco sobre o que você acha dessa evolução, se ele é prático, se ele te orienta, se ele te ajuda no dia a dia, se você conseguiria viver sem esse instrumento para medir o tempo, como que você iria se organizar? Como que você pensa a sua vida sem um instrumento como o relógio? Então, vamos colocar a cabeça para funcionar aí e tentar pensar em situações que a gente não teria o relógio ou como o relógio faz a diferença na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido várias situações diferentes e ver como que a história é importante na nossa vida, como que a gente saiu de um modelo de relógio e chegou hoje em um completamente diferente. Eu desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal!